Começando na Toca da Raposa, onde está Rodrigo Rocha, que eu quero saber. Papai Matheus Pereira, vai estar on para essa partida, Rodrigo? Muito boa tarde. A previsão é que sim, Maurício. Boa tarde para você, e especialmente para você que está acompanhando o Globo Esporte com a gente. Aqui na Toca da Raposa 2, o treino hoje vai ser às 4 horas da tarde. Por isso os jogadores estão chegando aos pouquinhos. O William passou agora, Matheus Pereira ainda não vi, mas certamente vai estar no treino de hoje. Ele já treinou ontem normalmente e provavelmente vai estar à disposição do Leonardo Jardim para essa partida de amanhã. Ele ficou fora da estreia na Sul-Americana e do jogo contra o Inter. Foi liberado das viagens para acompanhar o nascimento do filho dele, o Theo, que nasceu no domingo. Por isso o Matheus já voltou a treinar e deve participar sim dessa partida de amanhã. Quem não deve estar nesse jogo, aliás, quem certamente não estará nesse jogo é a torcida do Cruzeiro. Foi punida. Semifinal da Sul-Americana no passado contra o Lanús, centenas de sinalizadores foram acesos no estádio, o que não é permitido pela Conmebol. Por isso, o Cruzeiro precisa fazer um jogo nessa edição da Sul-Americana sem a presença da sua torcida, e essa vai ser justamente a partida de amanhã contra os equatorianos do Mushuc Runa, pela primeira vez jogando contra um time brasileiro. Maurício. O assunto dessa vez, então, Cruzeiro. Para isso, a Natália Andrade chega aqui no nosso telão para repercutir não necessariamente jogo, Nath. A gente pode falar também sobre esse momento do Cruzeiro e a entrevista do Pedro Lourenço. Bom dia. Bom dia, Mari. Pois é, tem o jogo, mas Cruzeiro está num momento complicado. Perdeu a estreia contra o Santa Fé, venceu a estreia no Brasileirão contra o Mirassol, perdeu contra o Santa Fé por 1-0, aquele jogo com gol no último momento, perdeu também do Inter de 3-0, já vinha no momento complicado, porque foi eliminado na semifinal do Mineiro para o América. E ontem o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, deu entrevista para o Tempo, onde ele foi bastante crítico ao Cruzeiro, ao elenco, às contratações que foram feitas. Ele chegou a falar que tinham jogadores que vieram, que não deveriam ter vindo para o Cruzeiro, que o desempenho estava abaixo. Ele inclusive citou que ele viajou com o elenco para o Sul para acompanhar, para ver se tinha algum problema acontecendo interno ou se era só falta de futebol, e que não tem problema interno. Então, dá a entender que é falta de futebol. Uma das críticas muito pesadas que o Pedrinho fez foi ao Alexandre Matos, como a gente pode ouvir agora. Eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele. E às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita, e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto, e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí e nós temos que melhorar. Esse ano é um ano bem ativo para nós, é um ano que a gente vai ter que fazer muita aposta ao Cruzeiro, e isso reflete muito no, vamos dizer assim, alguns maus negócios que foi feito. Pois é, essa entrevista do Pedro Lourenço foi para o jornal Tempo. Mas, apesar disso tudo, o Cruzeiro precisa se reestabelecer na competição. O adversário do Cruzeiro dessa quarta, às 9h30, é o Mushuc Runa, que estreou com vitória em casa contra o Palestino. O Mushuc Runa, que está em 8º lugar no campeonato equatoriano. E se vencer o Cruzeiro, pode abrir 6 pontos de diferença para a equipe celeste, complicando bastante a vida do Cruzeiro, dificultando a possibilidade de terminar a primeira fase em primeiro lugar, com classificação direto, podendo levar o Cruzeiro, inclusive, para os playoffs, Mari. Pois é, tem que fazer essas contas também pensando na Sul-Americana, porque é isso, só classifica direto, então, o primeiro colocado. Mas a entrevista do Pedrinho foi do jeito do Pedrinho, porque ele não costuma dar meia volta para falar o que ele pensa, mas foi forte, não foi, Marra? Foi. Não, assim, é do jeito do Pedrinho, na simplicidade de falar,
E da honestidade, às vezes, da transparência, né? Falando algumas coisas que não precisava falar, tipo, eu viajei para ver como é que tava. Não precisa falar isso. Pode viajar, tal. O clube é seu, fica à vontade. A questão é, viajei para ver o ambiente, tudo, e nisso ele tá... Bom, tem um outro lado nisso, né? Tem um lado de... A direção de futebol, sim, tem que ser cobrada. Sabe por quê? Não é porque contratou, é porque já deu certo, já deu errado. Porque assim é a vida no futebol. E todo mundo que trabalha no futebol sabe que tem que ser cobrado, que tem que ser vigiado, que tem que ser feito muito de perto as coisas. E o Cruzeiro saiu de uma situação que era uma situação muito complicada financeiramente para ficar nas mãos de um presidente que é muito rico. Tá, mas é muito rico, mas é o dinheiro dele que está voando para lá e para cá. Então, assim, é o dinheiro dele que ele está querendo vigiar. Ele ama o Cruzeiro, estou cansado de saber disso. O Cruzeiro é das prioridades dele. Ah, mas milionário não ama o clube. Cara, é o seguinte, pode ficar com suas teorias, não tem problema. A gente conhece o Pedrinho, a gente sabe que ele ama o Cruzeiro, mas ele agora está fazendo a fiscalização. E eu acho que, no final das contas, isso pode ser bom. Isso pode gerar uma insatisfação na direção, de ficar com conversinha e tal. Mas o clube foi comprado por ele, gente. Ele tem que fazer isso. E aquele ponto, né? Talvez a decisão não pode partir dele de quem vai contratar, mas é por isso que ele tem um departamento de futebol para tomar as decisões. E ele paga pelo departamento. E ele está pagando para isso. Mas, assim, automaticamente também existe esse cuidado e um olhar de fora quando o Pedrinho fala sobre isso, porque naturalmente a internet, todos os torcedores começam a falar: quem são esses jogadores que o Cruzeiro errou? Ah, sim. E aí você começa a apontar, é gente falando de Gabigol, é gente falando de Fagner, é gente falando de Dudu, é gente falando de Bolassi, é gente falando de Caio Jorge. Você começa a apontar para todos os jogadores de acordo com o filtro que você faz, Jailson. Você coloca um alvo na cabeça de alguns. Só vou citar aqui rapidinho. Tá. Um negócio, trechos do Pedrinho, né? A folha salarial do Cruzeiro hoje é uma das maiores do futebol brasileiro. São 20 milhões mensais. Só que aí eu queria citar isso daqui, ó, abre aspas, né? O futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio. Mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. Ele tomou um susto porque, assim, a gente falava sobre isso. O Cruzeiro contratou muitos jogadores pelo nome. E a gente até na época, né, a gente falou, não foi pelos que eles estavam desempenhando, mas eles estavam ganhando pelo que eles fizeram lá atrás. E agora ele deve estar tomando esse choque de realidade. Pelo valor que ele paga, que aí é ele, né? Pelo valor que paga, pelo que os caras estão entregando em campo, e ele tá vendo assim, não tá acontecendo. A lógica não é compro, pago, entrega, né? Exatamente, não é a mágica que eu achei que fosse acontecer. Ó, vou pagar aqui, eles vão me entregar o futebol que eu espero. Enfim, agora acho que ele tá vendo como funciona o futebol e como as cifras foram altas que o Cruzeiro ofereceu a alguns jogadores. Para tentar entender onde o Cruzeiro acertou, onde o Cruzeiro errou e tal. Então, a propósito, eu já quero que você coloque na tela aí, Andrezão, por favor, as contratações. Onde o Cruzeiro errou? Onde o Cruzeiro acertou? Por gentileza, comece com você, Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos, a quem nos assiste. Não é um jogo dos 18 erros, né? Somando as 7 contratações com mais os 11 jogadores. Existem muito mais contextos a serem ditos do que simplesmente errou e acertou, né? É muito mais do que isso, mas a gente pega na primeira parte jogadores que ainda não aconteceram quase um ano depois. Aliás, por falarmos em um ano, a gestão do Pedro Lourenço vai fazer um ano exatamente nesse mês de abril, no dia 29. O Wallace é um jogador que chegou e ainda não conseguiu demonstrar digamos, nem 50% da capacidade que tem. O Cássio, ele chega, vive um bom momento, ali no ano de 2024 ainda, principalmente na Sul-Americana. Esse ano ele não começa tão bem. O Matheus Henrique tem um bom momento no mesmo ano de 24, assim como o Caio Jorge também. O Lautaro é um jogador que ainda se espera... Você espera algo do Lautaro? Eu espero. Eu estou colocando uma margem para esses jogadores que chegaram na metade de 2024, que são exatamente esses 7 que estão aí à esquerda de quem está assistindo no televisor, um ano de clube. Então, e em especial a parada antes do Super Mundial. O Lautaro ainda não aconteceu, o Peralta já foi emprestado para o Atlético Paranaense e o Jonathan Jesus é hoje titular da zaga. Ou seja, a gente pegando então de 7... 2 já foram bem, o Matheus Henrique, o Caio Jorge. O Cássio está se recuperando para ser aquilo que se esperava dele. E o Jonathan Jesus, bem,
Então a gente tem uma maioria de algum acerto olhando. E todos esses 11 aqui, de uma maneira geral, tá? Aí tem os jogadores que eu não concordo, mas é por uma questão de gosto pessoal, né? É uma questão de achar o Bolassi, jogadores que eu não teria trazido. Mas, repito, é uma questão de gosto pessoal. Bolassi, o Marquinhos, o Fagner e o Gamarra. Mas é um contexto também do Cruzeiro já está com mais um técnico, o Diniz trocou no dia 27. Então não é simplesmente, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, porque é muito fácil. Futebol não é só isso, né? Futebol não é apenas isso. Valu, nas entrevistas... No caso do Cruzeiro, principalmente. Boa tarde para todo mundo. Valu, eu queria conversar com você sobre essa questão, que são frases faladas pelo Alexandre e também pelo Jardim, que fala de desequilíbrio, de um time um pouco desregulado nas funções dentro de campo. Quando você olha para isso aí, é possível fazer essa análise? Por exemplo, as características de volantes foram acertadas? As características para atacantes, elas foram acertadas? Porque eu acho que a gente tem que discutir o combo, o todo. E eu acho que pincelar, porque como você acabou de dizer, tem jogadores aí que ainda não puderam demonstrar todo o seu potencial. Você concorda comigo que depende? Foi acertado pra quem? Pro Jardim ou pro Diniz? Então é aí. Mas é por isso que eu falo que esse é o problema, foi a troca de técnico. Então, Ti, aí que tá o ponto da questão pra gente discutir. Como que esses jogadores vão ser utilizados e o que o Leonardo Jardim pode tirar de melhor deles. Porque as características foram pensadas para um outro treinador em um outro momento. Aí agora... sempre quando a gente escuta as entrevistas, é um time desequilibrado, é um time com características, as características não foram as melhores. Então, o que seria desses jogadores aí para esse elenco atual? O que fazer desses jogadores, que é o que tem? Palavra do próprio Leonardo Jardim. É o que tem, o que o Cruzeiro tem é o que está aí, agora no momento. No ataque foi bem, buscou corretamente os atacantes, a gente não tem buscou corretamente os volantes. Eu acho que é essa questão que a gente precisa analisar. Essa análise, para mim, é impossível sem você ter um time em campo. Você nem consegue, é um Cruzeiro imaginário, isso aqui. Agora, só discordo do Thiago, porque igual quando você pega do 7 ali, separando os 11 que estão pra cá, esses 7 jogadores aqui, ó, eles foram dirigidos 11 vezes pelo Seabra, e 22 pelo Diniz. E já estão na 6ª partida com o Jardim. Mas esse é justamente o grupo que você falou que tem mais acerto. Cara, de jogadores que jogaram, de jogadores que já conseguiram render alguma coisa. Mas você consegue falar que você já viu algum dos 7 ali jogar o máximo do futebol no Cruzeiro? Tô falando do... Não, entendeu? O Matheus Henrique foi o que chegou mais próximo. Uma das coisas para mim que causa o desequilíbrio é jogadores. Quando eu vejo o ano passado a chegada do Wallace e Matheus Henrique, eu penso assim, o Cruzeiro resolveu a situação de volantes pelos próximos 3 anos. Jogando aqui no nível do futebol brasileiro. Não que eles são excepcionais. É porque a gente também, para mim, não pode só condicionar. Tem a característica desse... Gente, jogador tem que... É por isso que eu falo, são muitas questões nos últimos 8 meses de Cruzeiro para esse resultado do campo que não vem. Eu disse hoje mais cedo no Band News na área, esportivamente, apesar de tudo isso aqui, de todos esses investimentos, seja de salário, de luvas ou quem o Cruzeiro investiu, esportivamente hoje, um ano depois praticamente da gestão do Pedro Lourenço assumir, o Cruzeiro está no mesmo lugar esportivamente que estava um ano atrás. Na Sul-Americana, não foi capaz de conquistar o Campeonato Mineiro, está na Copa do Brasil. Valu, deixa eu só fazer uma pergunta, é porque só rapidamente. Pode. Torcida Celeste, e mais um jogador que está na mira do Cruzeiro, se trata desse cara que vocês estão vendo aí, o Wesley do Al-Nassr. A pedido do técnico Leonardo Jardim, que conhece muito bem o jogador. Então, assim, esse é o pedido exclusivo do técnico português. O Alexandre Matos fez diversas contratações. Pedrinho BH está muito chateado com os jogadores que estão no Cruzeiro e não estão rendendo. Estão, assim, custando muito alto aos cofres, né, do Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro. Então, assim, um nome aí que
O Leonardo Jardim tá pedindo para o meio da temporada. É o cria das categorias de base do Corinthians, né? O Erle, muito bom de bola, joga no time do Cristiano Ronaldo, Al Nassr, muito bom jogador, um jovem talento. E o jogador aceita retornar ao Brasil, né? Agora só tem que ver quanto que será o tempo de contrato, salário do jogador. Não vai chegar ganhando menos de R$1 milhão. Isso aí esqueçam, um jovem, né? Então, assim, eu quero saber de vocês, mais um jogador está na mira do Cruzeiro, seria uma boa contratar o Erle, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!